Antes de ser conhecido como Satanás, o adversário, o enganador ou o príncipe das trevas, Lúcifer era luz. Seu nome, que em latim significa portador da luz ou estrela da manhã, revelava sua essência mais pura e gloriosa. Ele não foi criado como o mal personificado. Pelo contrário, foi concebido como um dos mais belos, sábios e poderosos anjos de toda a criação, uma joia no coro celestial, admirado e amado por sua beleza resplandecente e por sua proximidade com o próprio trono de Deus. Imagine agora os céus antes da queda, o brilho dos anjos, a harmonia da adoração constante, o som das esferas celestes em louvor ao Criador. Ali, em meio à perfeição divina, Lúcifer se destacava, não por arrogância, mas porque foi agraciado com dons incomuns. O profeta Ezequiel o descreve como um querubim ungido, coberto de pedras preciosas, perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. A pergunta que ecoa é: por que Deus criaria um ser tão exaltado, sabendo do que ele se tornaria? A resposta começa aqui, na origem. Porque a criação de Lúcifer nos ensina algo essencial: Deus cria com propósito. E esse propósito nunca é o mal. Lúcifer foi dotado de liberdade. E liberdade verdadeira exige escolha. Os anjos, assim como os humanos, foram criados com livre-arbítrio. Isso significa que, mesmo sendo seres espirituais de atributos superiores, podiam escolher. Deus não criou robôs celestiais, criou seres capazes de amar, e o amor só é verdadeiro quando é escolhido, não programado. Alguns estudiosos acreditam que Lúcifer liderava o louvor celestial, enquanto outros sugerem que ele transmitia a luz de Deus aos outros anjos. Seu brilho não era próprio, mas reflexo da luz divina. Mas com o tempo, algo começou a mudar. A admiração que recebia, a beleza que exalava, a sabedoria que possuía, começaram a lhe subir à mente. Ele passou a olhar para si mesmo, não mais como reflexo da glória de Deus, mas como alguém digno de glória própria. A vaidade, silenciosa e traiçoeira, começou a germinar em seu coração. Em Isaías 14, encontramos o lamento profético: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações! O texto continua com afirmações internas atribuídas a Lúcifer: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Perceba, ele desejava o trono. Não queria mais apenas servir, queria ser adorado. Queria tomar o lugar do Criador. E aqui nasce a tragédia. O anjo que brilhava com a luz de Deus passou a buscar sua própria luz. Mas não havia luz própria. Só restou escuridão. A queda de Lúcifer foi, em essência, a consequência de uma escolha, a de se colocar acima de Deus. E mesmo sendo criatura, tentou agir como Criador. Mas antes de sua queda, ele habitava a plenitude da luz. E é isso que devemos compreender: o mal não nasce do nada, ele é sempre a distorção de algo bom. Lúcifer era bom, lindo, puro, mas escolheu se afastar da origem de sua bondade, Deus. Essa compreensão muda nossa perspectiva. Em vez de vermos o diabo como um vilão de filme que sempre foi mau, passamos a ver a profundidade da queda, a dor dessa separação e também a responsabilidade que vem com o dom do livre-arbítrio. Quantas vezes nós também já brilhamos, mas em algum momento começamos a acreditar que o brilho era nosso? Quantas vezes, mesmo abençoados, deixamos que o orgulho se infiltrasse, silencioso, semeando distorções em nossos pensamentos? A história de Lúcifer é um espelho, um alerta, mas também uma prova do imenso respeito de Deus pela liberdade. Ele não impede, avisa, orienta, ama, mas nunca obriga. E mesmo sabendo que Lúcifer cairia, ainda assim o criou, porque sabia que, para que a verdadeira luz brilhasse, era preciso que existisse a possibilidade da escuridão. Essa é uma das mais profundas verdades espirituais: Deus permite a liberdade, mesmo que ela traga consequências dolorosas, porque só assim o amor pode ser verdadeiro. Nesse ponto, talvez surja outra dúvida no coração do espectador: mas se Deus é onisciente, por que não destruiu Lúcifer antes da queda? A resposta está no tempo de Deus, no seu plano. Ele não age por impulso ou medo, age com sabedoria eterna. A queda de Lúcifer,
como veremos no próximo capítulo, não foi um erro no plano, foi parte de uma permissão que conduziria a um bem maior, a redenção da humanidade. Mas por ora, é necessário contemplar esse momento. O anjo mais brilhante, caminhando da luz para a escuridão, não porque foi forçado, mas porque assim quis. E se ele pôde escolher, nós também podemos. Imagine um céu onde tudo é perfeito, onde não existe dor, divisão, mentira ou maldade, onde a glória de Deus é tão intensa que nada escapa à sua presença. Nesse cenário, um coração começou a desejar mais do que lhe fora dado. Esse coração era o de Lúcifer. Não se tratava de uma simples inveja, não era um erro momentâneo. Era uma revolta silenciosa, sutil, construída lentamente dentro do ser mais belo que já existiu. O que o levou à queda não foi um ato de violência, foi uma decisão alimentada pelo orgulho, um desejo crescente de ser adorado, de assumir o trono, de deixar de ser servo para se tornar senhor. Foi no silêncio do coração que o pecado nasceu. E o mais assustador, ele nasceu em um lugar santo. Isso nos ensina que o mal nem sempre começa com gritos ou ódio declarado, às vezes, começa com um pensamento: eu mereço mais. Eu poderia fazer melhor. Por que ele e não eu? É assim que o orgulho se infiltra. Segundo as Escrituras, Lúcifer disse em seu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Observe, ele não queria apenas mais reconhecimento, ele queria substituir Deus. A beleza que o fazia refletir a glória divina se tornou o motivo do seu desejo de glória própria. A sabedoria que deveria guiá-lo à adoração se transformou em vaidade, e a luz que dele emanava se apagou porque se desconectou da fonte. Mas Lúcifer não caiu sozinho. A Bíblia nos mostra que ele conseguiu influenciar 1/3 das hostes celestiais. Isso revela algo ainda mais profundo: o orgulho é contagioso. Ele se disfarça de autonomia, de liberdade de pensamento, de justiça própria. Mas, na raiz, é sempre a negação da soberania divina. Imagine o que foi esse momento. O céu, até então harmônico e unido, de repente se vê diante de um conflito. Anjos escolhendo lados, o impensável acontecendo, o Criador sendo desafiado por uma de suas criaturas. E então vem a resposta: não uma guerra carnal, mas uma batalha espiritual. Miguel, o arcanjo, se levanta e diz: quem é como Deus? Essa frase não era apenas um grito de batalha, era a afirmação da verdade absoluta: ninguém pode ocupar o lugar do Criador. A rebelião de Lúcifer termina em derrota. Ele é expulso do céu, lançado à terra, perdendo sua posição, sua luz, sua glória. Mas não perde sua astúcia. Porque aqui começa uma nova fase da história: se ele não pode mais dominar os céus, tentará corromper a terra. A queda de Lúcifer não foi apenas uma punição, foi também uma separação. Deus é santo, puro, e não pode habitar com o mal. E como Lúcifer se afastou da essência divina, perdeu tudo que o fazia brilhar. Se até mesmo um ser tão elevado caiu por orgulho, o que nos faz pensar que estamos imunes? Essa história não é só sobre um anjo caído, é sobre uma lição para a humanidade. O orgulho espiritual, o mais perigoso de todos, é aquele que nos faz acreditar que não precisamos mais de Deus. E quando isso acontece, caímos também. Pode não ser uma queda visível, mas é uma queda da alma, da conexão, do propósito. Mas há uma diferença entre Lúcifer e nós: a graça. Enquanto ele escolheu sua eternidade de forma definitiva, nós ainda estamos no tempo da misericórdia. E por isso, sua história deve nos despertar, não para o medo, mas para a consciência. Se Deus é soberano e justo, por que não destruiu Lúcifer imediatamente após sua rebelião? A resposta está profundamente enraizada em um dos atributos mais sublimes de Deus: o amor livre e incondicional. Antes de mergulharmos nisso, precisamos compreender algo essencial: Deus não cria robôs. Ele cria seres com liberdade. Lúcifer não foi programado para obedecer, foi criado com capacidade de escolher, e isso é o que torna o amor real. Se não há escolha, não há amor verdadeiro. E onde há escolha, existe a possibilidade de rejeição. A decisão de não destruir Lúcifer naquele instante foi, na verdade, uma expressão de justiça e de paciência divina. Deus poderia ter eliminado o mal ali mesmo,
mas isso levantaria dúvidas cósmicas no coração de todos os seres criados. Será que Deus está escondendo algo? Será que aquele que foi destruído tinha razão? Imagine um líder justo desafiado por alguém que espalha boatos e acusações. Se ele manda prender o rebelde de imediato, muitos podem pensar: por que tanta pressa? Será que havia alguma verdade naquilo? Agora imagine esse mesmo líder permitindo que o tempo revele quem realmente está com a razão. Com o passar dos dias, os frutos da mentira aparecem e a verdade se manifesta com clareza. Assim também agiu Deus. Ele permitiu que Lúcifer seguisse seu caminho, não por fraqueza, mas por amor à verdade. Porque, no tempo certo, cada criatura entenderia quem realmente é justo. Cada escolha revelaria o coração de quem a fez. Deus sabia que destruir Lúcifer de forma imediata seria pagar a consequência, mas não curar o problema. A verdadeira cura viria quando o mal fosse completamente exposto e derrotado de forma definitiva, não pela força bruta, mas pelo triunfo do bem. Isso nos leva a um ponto ainda mais profundo: Deus está sempre mais preocupado em transformar do que em eliminar. Ele não tem prazer na morte do ímpio. A justiça de Deus é restauradora, não apenas punitiva. É importante lembrar que o mal, embora tenha origem em uma escolha, precisa ser permitido para que a liberdade seja real. E mesmo depois da queda, Deus não perdeu o controle. Nada escapa de suas mãos. O mal existe, mas está limitado, ele tem um fim determinado. Ele não reina, ele apenas resiste. E mais ainda, a existência de Lúcifer, agora como Satanás, se tornou parte da história que revelaria o maior ato de amor já visto: a cruz. Sim, Deus permitiu a existência do mal porque ele já havia preparado a vitória sobre ele. Cristo seria a resposta que o universo esperava. E em Jesus, o amor triunfaria sobre a rebelião. Essa escolha divina nos mostra que Deus não está preocupado apenas com a ordem, ele está comprometido com a verdade e com a liberdade. E se, para isso, for necessário suportar o mal por um tempo, ele o faz, porque sabe que o final será glorioso. Pense agora no que isso significa para nós. Quantas vezes nos perguntamos: por que Deus não elimina esse sofrimento? Por que ele não acaba logo com tudo que é injusto? A resposta pode estar exatamente aqui. Ele está dando tempo. Tempo para que as escolhas sejam feitas com clareza. Tempo para que corações sejam transformados. Tempo para que todos vejam que a luz é maior do que as trevas. O fato de Lúcifer ainda existir é também um convite para nossa vigilância, para que não repitamos seu erro, para que não deixemos o orgulho criar raízes no coração. Mas é, acima de tudo, um lembrete de que Deus é paciente, e essa paciência é a razão pela qual todos nós temos hoje a chance de recomeçar. O anjo que caiu não ficou inativo. Após ser expulso dos céus, Lúcifer, agora chamado de Satanás, adversário, lançou sua batalha na terra. E essa guerra espiritual não é algo distante, reservado a histórias antigas. Ela acontece neste exato momento, em nossas vidas, em nossas escolhas, em nossos corações. Mas como o inimigo realmente age? Ele não se apresenta com chifres, cauda e tridente. Seu método é muito mais sutil e eficaz. Primeiro, a armadilha do orgulho disfarçado. Lúcifer caiu por orgulho, e hoje ele continua usando essa mesma estratégia. Ele sussurra: você é melhor do que eles. Você merece mais reconhecimento. Você não precisa de ninguém para validar seu valor. Esses pensamentos surgem silenciosos, mas corroem a alma. O orgulho disfarçado se infiltra nas pequenas conquistas diárias, transformando gratidão em ambição desmedida. E quando percebemos, já estamos afastados da humildade que nos conecta a Deus. Segundo, a mentira como ferramenta de destruição. Desde o Éden, a mentira é a arma preferida do adversário. Ela começa com uma pergunta: Deus realmente disse? E termina com a dúvida plantada no coração. Hoje vivemos numa era de informações, mas também de desinformações. Boatos, teorias conspiratórias e notícias falsas são a nova máscara do engano. Satanás se aproveita do caos informacional para semear confusão e medo. Terceiro, a sedução dos prazeres vãos.
O inimigo usa aquilo que agrada os sentidos para desviar nossa atenção de Deus. Seja o consumo excessivo, a busca desenfreada por entretenimento ou até mesmo relacionamentos superficiais. Tudo aquilo que preenche momentaneamente o vazio pode se tornar uma armadilha, levando à escravidão de hábitos que nos afastam do propósito divino. Quarto, a desesperança e o desânimo. Quando não consegue nos orgulhar ou seduzir, ele nos empurra para o desânimo. Em momentos de crise, perda, doença, frustração, Satanás sussurra que Deus nos abandonou, você está sozinho. Não adianta tentar. Essa tática visa quebrar nossa fé, fazendo-nos esquecer das promessas divinas. Quinto, a infiltração na igreja. Nem mesmo o ambiente religioso está imune. Satanás pode usar líderes carismáticos, divisões doutrinárias e disputas por poder para fragmentar o corpo de Cristo. Quando a igreja perde o foco no evangelho e nas necessidades reais das pessoas, torna-se um terreno fértil para o adversário. Como reconhecer as investidas do inimigo? Primeiro, autoavaliação honesta. Reserve momentos de silêncio para examinar seu coração. Pergunte-se: quais pensamentos me afastam de Deus? Onde tenho sentido vazio ou desânimo? Segundo, discernimento pela palavra. Compare tudo com as Escrituras. Se algo contradiz o caráter de Deus, descarte. A Bíblia é a nossa bússola para distinguir a verdade da mentira. Terceiro, comunhão e confissão. Partilhar lutas com irmãos de fé fortalece e traz alívio. O poder da oração e da confissão mútua expulsa as trevas. Quarto, armas espirituais. Oração, comunicação constante com Deus, jejum, disciplina que desperta o espiritual, adoração, foco no Senhor que nos sustenta, estudo bíblico, armadura de conhecimento da verdade. Quinto, prática da humildade, cultivar o reconhecimento de nossa dependência de Deus, servir ao próximo sem buscar reconhecimento. Aplicação prática no dia a dia. De manhã, inicie o dia com leitura bíblica e oração, declarando: Senhor, revele-me onde o inimigo quer me enganar hoje. À tarde, ao enfrentar desafios, lembre-se: a verdade de Deus é maior do que qualquer circunstância. À noite, faça um exame de consciência, identificando momentos em que cedeu a pensamentos ou atitudes contrárias ao reino. E na comunidade, envolva-se em grupos pequenos para oração e estudo, criando um ambiente de apoio mútuo. O drama cósmico que começou com a rebelião de Lúcifer não termina com o caos. Ele encontra seu desfecho glorioso na vitória de Deus sobre o mal. Essa vitória já foi consumada na cruz de Cristo. Jesus, o Verbo encarnado, assumiu sobre si o peso do pecado e da rebelião. No Gólgota, não apenas pagou por nossas transgressões, mas desmascarou o poder de Satanás. Ao ressuscitar ao terceiro dia, ele declarou: destruíste o poder da morte e nos conduziu-ás à vida. Na cruz, justiça e misericórdia se encontraram. Deus não ignorou o pecado, mas ofereceu perdão. Cristo despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles publicamente. A vitória não se restringe ao passado. Ela ecoa no nosso presente e aponta para o futuro. A Bíblia promete um tempo em que Deus será tudo em todos. Aqueles que escolhem a Cristo já vivem a realidade do reino de Deus aqui e agora. A vitória de Cristo é universal, mas sua aplicação é individual. Cada um de nós é chamado a escolher viver nessa vitória, arrependendo-se de todo o pecado, alinhando-se ao propósito divino, confiando nas promessas de Deus mesmo quando as circunstâncias desafiam e obedecendo em amor e serviço. Não estamos sozinhos nessa jornada. O Espírito Santo habita em nós, capacitando-nos a resistir ao mal e a manifestar o caráter de Cristo, produzindo frutos como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e concedendo dons espirituais para edificação da igreja e testemunho ao mundo. A vitória não é vivida isoladamente. A igreja, como o corpo de Cristo, nos une para encorajamento mútuo e avanço no propósito de Deus. Somos embaixadores do reino, proclamando o amor que venceu o mal. Agora, encerramos com uma oração de consagração. Pai Celestial, nós te louvamos pela grandiosa obra da redenção, pela cruz onde o véu foi rasgado e a morte vencida, pelo teu Filho que se fez caminho, verdade e vida. Senhor Jesus, agradecemos por teu sacrifício,
por carregar sobre ti o peso de nossas culpas e nos conduzir à reconciliação. Que a memória da tua ressurreição seja nossa força diária, lembrando-nos de que a luz jamais será vencida pelas trevas. Espírito Santo, enche-nos com teus frutos e dons. Concede-nos discernimento para reconhecer as investidas do inimigo, coragem para resistir às tentações e fé para caminhar em obediência. Que a tua presença seja nosso guia, iluminando nossos passos e purificando nossos corações. Deus de justiça e misericórdia, perdoa-nos quando cedemos ao orgulho, quando duvidamos do teu amor ou nos deixamos levar pelo desânimo. Renova em nós um espírito de humildade e dependência. Ajuda-nos a viver como cidadãos do teu reino, testemunhando com nossas atitudes o poder transformador do Evangelho. Pai, entregamos a ti nossas escolhas diárias, cada pensamento, palavra e ação. Que possamos escolher a luz em vez das trevas, o amor em vez do ódio, a verdade em vez da mentira. Senhor, protege-nos das ciladas do adversário. Fortalece-nos com tua armadura, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Conselheiro divino, ensina-nos a permanecer firmes em teu propósito, a servir com alegria, a amar sem medidas e a esperar com esperança inabalável o dia em que contemplaremos a nova criação, onde o mal será extinto e a tua glória reinará para sempre. Por fim, agradecemos pela liberdade que temos em Cristo, pela certeza de que o inimigo já foi derrotado e pela esperança viva que nos sustenta. Em nome de Jesus, que é a nossa luz e salvação. Amém.